Olá, eu sou Ivana Moraes e hoje quero falar um pouquinho sobre o surgimento dos primeiros homens na América, na nossa querida América onde moramos. Como será que os primeiros homens chegaram até aqui? Bem, nós sabemos, já vimos em uma aula anterior, que os primeiros hominídeos, os mais antigos encontrados, foram na região da África, depois na região chamada do Crescente Fértil, que vai do Egito até a Mesopotâmia. E aí, como ficam as descobertas arqueológicas da América? Quando e como será que surgiram os primeiros habitantes aqui? Bom, vamos ver a hipótese mais famosa e que tem sido a de maior credibilidade até agora. Sabemos que a América e o Oriente já estavam sendo ocupados por grupos de hominídeos que, inclusive, já tinham desenvolvido ferramentas, equipamentos, agricultura e alguns até o domínio dos metais. Mas como esses homens chegaram aqui ao nosso continente? Sabemos que não haviam embarcações suficientemente seguras para grandes travessias de mar. Os estudiosos, através dos fósseis e dos vestígios encontrados, tiveram uma pequena ideia de como esses homens podiam ter chegado aqui. É a tese mais conhecida que temos, a do Estreito de Bering. O Estreito de Bering fica aqui, nessa região, onde temos um pedaço da Rússia, aqui, e aqui, esse território amarelo, que é o território do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Muito embora esteja aqui vizinho ao Canadá, o Alasca é território dos Estados Unidos. Aconteceu que o nosso planeta passou por 4 glaciações no seu desenvolvimento. E na última glaciação, ou seja, nesses períodos em que a temperatura do planeta caía muito e havia muito gelo, muita neve, esse estreito ficou muito tempo congelado. Então não havia esse braço de mar aqui entre a Rússia e o Alasca. Esse território estando congelado, as populações vindas de lá da África subiram até aqui. Devemos lembrar que eles eram nômades e usavam os recursos naturais de determinado local, depois passavam para outros lugares, viajando sempre. E aí conseguiram passar pelo Estreito de Bering enquanto ele estava congelado na última glaciação que ocorreu no nosso planeta. Pelo Alasca e o Canadá, eles desceram, povoando todo o resto da América. Essa é a teoria mais conhecida e a mais aceita. E aqui no Brasil? Como surgiram os primeiros habitantes no Brasil? Bem, a habitante mais antiga que nós já encontramos até hoje é essa aqui. É chamada de Luzia. Foi assim que os estudiosos batizaram este fóssil encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, com uma datação feita por carbono 14 de aproximadamente 11.500 anos atrás. Essa é a idade da Luzia. E aqui nós temos o crânio que foi encontrado numa caverna em Lagoa Santa e aqui um rosto já desenvolvido com o auxílio da ossada e da computação gráfica e mais artes plásticas. Foi feito um preenchimento nesse esqueleto que nos deu a noção de como era o rosto da Luzia. E aqui nós vemos que a Luzia era negroide, ou seja, ela tinha suas feições muito parecidas com os afrodescendentes que nós temos hoje. E é curioso isso porque se Cabral chegou aqui em 1500 e encontrou os nossos índios de olhinhos puxados, cabelos muito lisos, muito mais parecidos com os orientais do que com os negros. Isso foi uma grande surpresa para os estudiosos que descobriram que o nosso país nem sempre foi habitado apenas pelos nossos índios, que populações negroides anteriores a eles estiveram no nosso território.
Essa é a Luzia, considerada a brasileira mais velha que temos notícias até hoje. Os nossos habitantes aqui na América e no Brasil também eram nômades, né, viajando de território em território, e eram caçadores e coletores. Também fizeram essa atividade por muito tempo, até descobrir mais tarde a agricultura. Há cerca de 8.000 anos atrás, os povos da América começaram a praticar a agricultura. Os primeiros alimentos, os primeiros produtos agrícolas que se tem notícia que foram praticados aqui eram feijões, abóbora, tomate, milho, batata e algodão. São estudos feitos através de carbono 14, através da arcada dentária desses habitantes, que nós descobrimos como era constituída a sua alimentação. Vimos que é uma alimentação rica em nutrientes. Por isso, eles deixaram de ser nômades com a descoberta da agricultura e se tornaram sedentários. O que quer dizer isso? Que eles estabeleceram morada fixa em um território, não precisando mais se afastar e fazer viagens periódicas para conseguir recursos naturais e alimentos. Também usavam ferramentas fabricadas por eles mesmos de pedra e osso. Muitos dos povos encontrados aqui no passado ainda não tinham domínio dos metais. Mas uma coisa curiosa, foi encontrada aqui uma das mais belas cerâmicas do mundo, uma cerâmica pré-histórica na ilha de Marajó. Essa é a famosa cerâmica marajoara. Muitos povos primitivos já tinham até o domínio dos metais, mas ainda não tinham uma cerâmica tão rica em detalhes como essa aqui. Podemos ver que são desenhos muito simétricos, muito bem feitos. Cada desenho desse tem um significado para o povo marajoara, e isso foi encontrado há cerca de 1.800 anos atrás. A datação dessa cerâmica é de cerca de 1.800 anos atrás, já eram feitas aqui no território brasileiro, lá na ilha de Marajó. Bem, a partir daí, os nossos primeiros habitantes ocuparam todo o litoral, principalmente, e expandiram-se através da América inteira. Sabemos que tivemos populações aqui muito ricas culturalmente, como foram os maias, os incas, no México, os astecas. Tivemos grandes civilizações aqui. E tudo começou lá com o Estreito de Bering, os primeiros homens passando por lá e vindo a povoar todo o nosso continente. Essa é um pouquinho da história da América, de como ela começou. Em aulas que vamos fazer daqui a pouco, vamos ver outras civilizações, vamos analisar cada uma delas, astecas, maias, incas, em detalhes. Aqui foi só para a gente ter uma prévia de como se expandiu o homem na América. Eu agradeço a sua atenção, mais uma vez, muito obrigada.